Maravilha, Leiculan. Esse vídeo se refere a leis e costumes, Ilhot ve'Miragei Kadish, né? Leis e costumes referente ao Kadish. Então, é muito interessante perceber algo importante. O Kadish, ele é feito nas 3 orações diárias de um judeu, em Shaharit e Minhayachrit. Deve-se ter um minyan. Ele se diz, assim traz o Shulchan Aruch Orach HaChaim, ele está exatamente sobre o título de Dim Aniyat HaKadish al Yeidei HaKahal. Isso mostra para a gente que ele deve estar relacionado com Kahal, ou seja, tem que ter essa relação de 10. 10 é o número de Sefirot que nós temos, exceto mais uma, que é a Da'at, que é o conhecimento que nunca para. Como também 10 foi o número mínimo que Avraham Avinu, Abraão, em negociação com Boreolam, com Hashem, tentou fazer com que ele não destruísse Sodoma e Gomorra. Se até tantos sábios tiver, pessoas justas nesse país, nessa cidade, se tiver 50, 40, 30, quando chegou em 10, e quando Boreolam falou que não tinha 10, quando Hashem disse que não tem nem 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, então nesse momento Avraham Avinu aceitou que então os anjos, através da extensão de Hashem, destruíssem Sodoma e Gomorra, ainda que eles foram até Lot para retirá-lo de lá. É muito interessante que consta no Zohar, exatamente na Parashá Noa, na porção semanal de Noa, que quando o povo de Israel responde Amém Yehi Shemei Rabbah no Kadish, o próprio Todo-Poderoso, ele se enche de compaixão e ele garante vida a todos aqueles que estão participando. Ele dá um koar, existe uma força maior a todos aqueles que participam disso, daquele momento do Kadish. Por isso, nas palavras de Arizal, que foi um dos maiores cabalistas que já esteve por aqui, todos aqueles que não respondem Amém Yehi Shemei Rabbah até chegar Itbarach, ou de acordo com o costume Itbarer, do Kadish, ele fica temporariamente afastado do Criador. Por isso que o Rabino Horovitz, conhecido na cidade de São Paulo como Uruv Horovitz, ele fez uma campanha junto com muitas querrilot, com muitas comunidades, aonde se buscava fazer com que cada pessoa do Kahal se comprometesse a não conversar, pelo menos em 3 momentos da reza. Em Kiryat HaTorah, no momento que está lendo a Torá, no momento da Amidah e da Hazará da Amidah, e no momento do Kadish. Esses 3 momentos fazem com que as tefilot subam, e nada pode fazer com que elas não subam. E se a gente conversa, a gente cria dificuldade para as nossas tefilot subirem, porque nós estamos juntos na relação do Kahal. Por isso é importante que a gente possa ter essa consciência e poder responder hoje e sempre o Kadish. Nós temos uma variação, o formato e a forma do Kadish dos enlutados, por exemplo, entre Ashkenazim e Sefaradim. E a tradução que podemos constar, como consta no Sidur Sefaradi, por exemplo, o Sidur Sefaradi da editora Sefer, editora e livraria Sefer, traz algo muito bonito, né? Que seja exaltado e santificado o seu grande nome, de Hashem. No mundo ele criou, segundo a sua vontade, que ele estabeleça seu reino, faça vir sua redenção e aproxime a vinda do seu Mashiach. Em nossa vida, em vossos dias da vida e de toda a casa de Israel, pronta e brevemente dizei Amém.
Lembrando que Amém em hebraico não é com M, é com N. Logo é Amém. Que o seu grande nome seja bendito e eternamente e por todo o sempre. Que seja bendito, louvado e glorificado, exaltado e engrandecido, honrado, elevado e excelentemente adorado o santo, bendito seja ele, bendito seja o seu nome. Acima de todas as nações, hinos e louvores e consolos que possam ser proferidos no mundo, dizei Amém. Que haja uma paz abundante emanada do céu e da vida, fartura, remissão, consolo e libertação, cura e redenção, perdão e expiação, descanso e salvação para nós e para todo o seu povo de Israel, dizei Amém. E ele que estabelece a paz nas suas alturas celestes, que com sua misericórdia ele estabeleça a paz sobre nós e sobre todo o seu povo de Israel, dizei Amém. Uma vez, numa sinagoga, alguém perguntou para o Rabino Laniado, entre Mihai e Arvit, na sinagoga Beit Yaakov, e o Rabino Laniado é um arcabouço de conhecimento, e esse Habib perguntou para ele a primeira pessoa que disse, qual foi a primeira pessoa que disse na Torá, e o Chacham conta pra gente, ele faz uma alusão inclusive de uma série de Pesachim, Nun Vav Amud Aleph, ou seja, na página 56a, que o próprio Yaakov Avinu sentiu que o seu fim se aproximava, e então ele reuniu todos os seus filhos e disse para cada um deles, que exatamente, eu vou falar agora em português, o que é em hebraico, que na verdade não é hebraico, é aramaico. E ele disse, revelarei o que ocorrerá nos fins dos dias. A sua intenção era revelar a eles os detalhes da redenção, e exatamente com a chegada do Mashiach Tzidkenu, porém, exatamente nesse momento, Hashem tirou a inspiração divina de Yaakov para ele não poder revelar, e ele, então, não trouxe essa informação. Yaakov ficou, então, muito transtornado com isso, porque ele perdeu a inspiração divina exatamente naquele momento que ele ia revelar aos seus filhos. Então ele pensou, será que aqui nesse momento eu tenho um filho que seja Arachá, um filho que seja perverso? Ismael e Isaac teve Yaakov, pensou. Constantemente os seus filhos responderam, nesse momento com muito transtorno, vendo o pai dessa forma, né? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escuta Israel, que Israel seria o nome de Yaakov. Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Assim como teus corações, somente Hashem. Então, quando Yaakov Avinu escutou isso dos seus filhos, ele respondeu, Baruch Shem Kevo Malhuto Leolam Vaed. E assim, ele se acalmou e traz para a gente no português, que é bendito seja o seu nome, glorioso reino para sempre. De seu glorioso reino para sempre. E essa frase, Baruch Shem Kevo Malhuto Leolam Vaed, só falamos alto em Yom Kippur. E falamos baixinho por um costume em relação para que os anjos não possam escutar essas palavras. Muito bom. O Kadish, ele é uma súplica. Não de hoje, inclusive ele é feito para os enlutados, ele é feito também quando se termina uma série, um tratado, quando se faz um estudo da Torá, que é o Kadish de Rabbanan. O Hazan faz alguns Kadishim específicos, mas ele se refere à futura redenção, quando então será santificado o nome do Todo-Poderoso. Então, podemos, assim traz o livro Vetem Berachá, inclusive do Chacham Dish, rabino da congregação Mekor Haim,
se pode dividir o Kadish em 4 partes. Então, Gadal Veit Kadash, que seja exaltado e santificado, Veit Shma Purkane Vikare Meshire, que faça brotar a sua redenção, Berraeron Vilmechon Berraeron Beit Israel, durante nossa vida e nossos dias, e no quarto, Yehe Shemerabá, que seja o seu grande nome. O Kadish, então, ele tem como a sua fonte esse contato vinculado com o Boreolã. E todo aquele que tem e eleva o Kadish e que responde amém, é como se estivesse fazendo o Kadish em todo aquele momento. E lembrando que a gente pode criar um defensor, que é criar um anjo, exatamente quando a gente faz uma berachá, ou seja, uma bênção, e quando a gente responde amém, é como a gente estivesse respondendo uma bênção e como naquele momento nos conectando ao Boreolã. Existe algo muito interessante, existe um livreto que fala da importância das leis e significados do Kadish, que ele foi desenvolvido e compilado pelo Hazan da Beit Yaakov, o Max Beniste, com uma tradução de alguns termos em hebraico do Pesach Rosenbaum e do Rabino Nachman Stuman, com a revisão do Rabino Aharon Hamovitz. Exatamente na sua 31ª página traz algo muito bonito que eu vou compartilhar com vocês. O idioma do Kadish. O Kadish tem o seu nome em aramaico, ou seja, ele é escrito em aramaico, pois todo o texto é nesse idioma. E o motivo de ser em aramaico e não em hebraico é porque na época em que foi instituído, ele era recitado após os discursos da Torá Kedushá. E como havia pessoas não letradas na Torá, que só entendiam o aramaico, e até os não-judeus sabiam aramaico, para que todos pudessem entender, compreender, então, e entendesse e entendesse de todo o coração o que se referia a essa tefilá, então foi decretado que ele seria recitado na língua que todos soubessem. Por isso, que aquela pessoa que não sabe rezar em aramaico ou em hebraico, ele pode rezar em português, falar as palavras que vêm do seu coração, como ensina nosso mestre Rebbe Nachman de Breslov, e também o Rebbe de Lubavitch, que fala que você tem que conversar com Deus, você tem que parar de achar que Deus está distante de você. E eu faço questão de conectar com as palavras do Rabino Daniel Stanhauer, num estudo que ele faz semanalmente em Netivot HaShalom do Rebbe de Slonim. Ele trouxe uma coisa muito bonita. Você tem que falar com Deus e não precisa gritar. Você pode falar baixinho, como a gente faz na Midá, porque Ele está perto de você. A ideia é a gente tentar entender que Deus não está longe da gente, não está distante, Ele está próximo. Então, parte do nosso Tikkun também é prestar atenção, responder o Kadesh dessa forma, independente da nossa compreensão, mas a gente tem que responder e tem que prestar atenção no que faz. O Shulchan Aruch, na sua seção de Ora Haim 56.1, ele traz que é preciso se concentrar bem, ou seja, ter kavaná, na hora de responder o Kadesh e fazê-lo em voz alta, e deve-se procurar correr para ouvir o Kadesh. Ou seja, se você está fazendo o tefilá, ou fazendo a sua oração, e você está distante do Kadesh, você tem que procurar se adiantar para responder o Kadesh. Caso o Hazan chegue até as palavras Berihu e a pessoa ainda não esteja respondendo em Yehi Shemerabá, então, nesse caso, não se deve responder amém fazendo essa interrupção. Aquele que responde amém não deve se elevar, ou seja, a voz dele não deve ser maior do que aquela pessoa que recita o Kadish. Outra coisa muito interessante, aquele que também faz uma resposta a tefilá do Hazan, o Hazan deve ter a maior voz em relação ao Kahal. Existe um costume também de fazer o Kadesh na data de falecimento,
que é chamado em hebraico na verdade em Yiddish, de Yortzeit, né, que é a data do falecimento, e quando é um Chacham, quando é um Tzadik, nós chamamos de Hilula. E o costume sefaradi, né, na semana do falecimento, se cai durante o meio da semana, os enlutados eles recitam o Kadish a partir da noite do Shabat anterior, isso é na reza do Arvit, até a oração do Minha do dia do Yortzeit. Se o Yortzeit cai no Shabat, o Kadish ele é recitado a partir da noite de Shabat anterior até a Minha do próximo Shabat. Vocês têm que compreender a importância da Kavaná que nós temos que ter do Kadish. Quantas mitzvot a gente pode ter em ter Kavaná e responder o Kadish? A gente automaticamente se conecta em amar Hashem, temer Hashem, desenvolver a Emuná, a gente pode apagar Amalek, almejar Geulah, Mezirut Nefesh, ou seja, se esforçar com todo o coração para santificar o nome de Hashem. E assim também a gente pode, como certa vez disse no Madrashá o Rabino Davi Weitman, ter contato e responder o Kadish é estar andando nos caminhos de Hashem, que faz uma alusão a um livro tão especial. Temos até aqui esse livro, tanto em português como em hebraico. Em hebraico eu recebi de presente em Londres, em português aqui. Dere Hashem, Os Caminhos de Deus, do Haim Moshe Luzzatto, livros especiais que falam sobre essa importância dessa conexão com Deus. Eu fico impressionado, e aqui traz inclusive com as anotações e as notas do Rabino Aryeh Kaplan, sobre esse cabalista italiano que produziu mesmo sendo perseguido. Uma outra obra dele, que todos acho que já ouviram falar, é o próprio Mesilat Yesharim, né? O Caminho dos Justos, que na verdade é um livro que traz mussar e traz também um sentido de ter uma correlação com o que chamamos de ética, mas aquele que desenvolve isso fortalece o seu recipiente, fortalece a sua nefshamá e inclusive fortalece a sua tefilá. Nós temos o que tem no Zohar Kodesh, na Parashá Vairá, que essa Parashá agora que acabou de terminar, iniciando a Parashá Bo, consta em tempos difíceis para o homem Israel, responder Yehe Shemer Rabá, abre os portões celestiais para todas as preces. Então, se uma pessoa está fazendo tefilá, ele não tem méritos para que a tefilá suba, porque ele fez muita veral, porque ele ainda precisa fazer techuvá. A filo, inclusive, se ele responder essas palavras, ele pode, inclusive, conseguir abrir os portões celestiais. Isso é muito especial e eu falo não somente para vocês, para mim mesmo, dessa importância que nós temos que ter com a importância da nossa tefilá em cada parte, para que dessa forma podemos ter sucesso e mérito e todas as Yeshua, toda a salvação presente e futuras de tanto o Am Israel. O nosso querido Maharal de Praga, o criador do Golem, ele fala que aquele que tem o costume de fazer e de responder o Kadish, tanto na parte do Yehe Shemer Rabá e o Amen, ele traz para si uma força, um mazal, ou seja, é algo maior do que sorte, é um conceito, essa é a verdade, e ele consegue fazer com que ele quebra essas limitações que podem ser relacionadas às funções tanto lunares, astrológicas e solares. Por exemplo, se alguém nasce num determinado dia, ele tem uma correspondência com o planeta, e em relação também ao seu mazal, que pode ser traduzido com signo. Mas, se a pessoa tem uma força espiritual e ele consegue quebrar essas características negativas de um determinado planeta ou de um determinado mazalot, por isso que numa série de Shabbat se costuma dizer em Mazal Israel, ou seja, cada um de nós, além da limitação física, a gente pode quebrar também as limitações espirituais. Então, vamos colocar Kavaná
no Kadish, hoje e sempre.